Bendito Jesus, nós clamamos por Ti, Senhor, com inteira certeza de fé, crendo na Tua presença aqui conosco, pois nós podemos senti-lo, Senhor, adorar o Senhor com esses hinos que nós acabamos de cantar, de louvar o Senhor. É notória a Tua presença aqui nesta manhã. E cada um de nós, ó Pai, nós temos esse direito, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, de entrar véu adentro, como diz o profeta do Senhor, até que o mundo se torna morto para nós, Pai. E nós podemos penetrar além do véu, além da cortina, e ver, olhar, sentir, ó Deus, a sensação gloriosa, o prazer maravilhoso de servir o Senhor e de saber como é tão bom o outro lado da vida, quando nós atravessarmos este Jordão, este rio profundo, Senhor. E o Senhor estenderá as suas mãos e nos recolherá no seio do Senhor, ó Pai, no seio de Abraão. Abençoe a cada um de nós nesta manhã, nos ajudando através da palavra. Eu mesmo preciso ser ajudado, Senhor. Cada um de nós estamos aqui e viemos aqui para ser ajudado pelo Senhor, porque o nosso tempo, Senhor, está se findando, terminando aqui na terra a nossa jornada. Estamos dando fazendo o último círculo e retornando para a eternidade, de onde um dia nós viemos, Senhor. Perdoa os nossos pecados nesta manhã, nos purifica, Senhor, e olhe para nós através do sangue do Senhor Jesus Cristo. E nós dependemos agora, Pai, da Tua misericórdia, Senhor, da Tua graça, Senhor, para sermos mais uma vez ajudados. Cura aqueles que estão enfermos, abençoe a todos que estão aqui, os que estão através da transmissão. Abençoe a todos, Senhor Jesus. Eu peço essas bênçãos e desde já te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Bom dia, irmãos, com Jesus, que o nosso Deus continue nos abençoando, irmão. A escritura que nós vamos ler é em Josué, no capítulo 15, ou no capítulo 5 e o versículo 13, irmãos. Josué, capítulo 5 e o versículo 13. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu um dos nossos, ou dos nossos inimigos? E disse-lhe ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim. Amém. Podeis vos assentar, irmãos. Muito bem, irmãos. Nós estamos aqui nesta manhã, no último culto, na última escola dominical do ano 2023. Seria um prazer, um privilégio de todos
todos os irmãos está aqui. Para quem viessem aqui, para os que estão aqui. Porque é o último culto, é a última escola de 2023. Para você selar com chave de ouro. Isso é muito bom. Às vezes tem pessoas que não prestam atenção a isso, né, irmão? Hoje é a última escola do ano 2023, eu não posso perder. Congreguei o ano todo e esta é a última escola. Então eu vou me esforçar para estar lá, para me selar, né, irmão? Com chave de ouro este ano 2023, o quanto o meu compromisso com Deus na igreja. Porque na verdade é um compromisso que nós temos. É uma responsabilidade de cada cristão que Deus distribuiu para nós. E a gente tem que ser mais sensível, né, irmãos? Ter um espírito mais sensível para entender tudo isso e uma alma desejosa por Deus. Como diz Salomão, ser sábio, pessoa sábia, pessoa inteligente, pessoas prudentes, que leva as coisas de Deus a sério, pessoas que têm responsabilidade, como você tem na sua empresa que você trabalha. E eu creio que nenhum funcionário, ele vai deixar de ir à empresa, começar a falhar os dias de trabalho, os seus compromissos com aquela empresa, porque é uma responsabilidade dele, foi contratado para isso, e ele não quer que o seu salário seja descontado ou que perda o emprego. Então você assume um compromisso com a empresa. Então você levanta às 5 horas da manhã, se banha, se trocam e vai para o seu trabalho, pega o ônibus, quem mora em cidades grandes, para chegar no horário certinho na empresa. Porque você tem essa responsabilidade, você foi contratado por aquela empresa para prestar serviço a ela. E você não falha. Quantas vezes você vai até doente, né, irmãos? Irmãs, irmãos, mas vai, está lá. E às vezes na casa do Senhor, nós como cristãos, nós não vemos assim, nós não enxergamos assim. Eu não posso entender porque nós não vemos assim. Se der certo, eu não tenho compromisso com a igreja, eu vou quando eu desejar ir, o dia que der certo para ir. E fica aquela coisa assim desatualizada, aquela coisa meio bagunçada, desordenada, a nossa vida concernente à vida cristã e os nossos compromissos que nós temos com Deus. É por isso que muitas vezes, irmãos, nós não recebemos o que nós pedimos, o que nós desejamos e o que Deus deseja nos dar. É porque nós falhamos os nossos compromissos que nós temos com Deus. Falta esse espírito mais sensível quanto às coisas de Deus. Mas uma vez que nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, as nossas reuniões, a oração, como eu sempre tenho dito, a leitura da palavra de Deus, então vem o profeta de Deus e diz assim, então aí Deus está obrigado com a sua palavra e Ele está obrigado a te abençoar. Isso é muito importante. Deus só está obrigado a nos abençoar
se nós submeter a palavra dele, se nós obedecer a ele, se nós assumir esse compromisso com ele e colocar ele em primeiro lugar na nossa vida. Então o profeta diz, então agora Deus está obrigado com você, te abençoar nos negócios, te abençoar o teu salário, te abençoar a tua família, a tua viagem, a tua saúde, enfim. Então as portas começam a se abrir e as bênçãos de Deus começam a usufruir na nossa vida quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Uma vez que nós levamos uma vida meio bagunçada, meio desajeitada, fora de ordem, então nós não podemos ser abençoados como nós desejamos ser abençoados. À noite, irmãos, nós estaremos aqui, vamos ter o nosso culto de vigília. Vamos dar início às 19h30, normal. Às 9h30, às 9h, por exemplo, nós temos o nosso jantar aqui, né? Vamos ter uma janta aqui. E às 10h nós estaremos aqui dentro do santuário novamente, para dar início, né, irmão? Início, não, continuação, melhor dizendo, ao nosso culto de vigília. Vai ser muito bom, muito maravilhoso. E Deus vai nos abençoar, e se eu estou certo disso aí. E à noite nós vamos ter uma participação, não sei se é no primeiro período, no segundo período, de vários irmãos aqui na frente. Irmão Nem, o irmão ali de Goiânia, o irmão... irmão Ismael, irmão, o outro lá também, ó. O nome do irmão? Irmão Diego. Irmão Diego, me perdoa porque eu sou meio um pouco esquecido, né? Irmão Diego e mais irmãos aí. A participação, uma palavra de vocês, uma saudação. E a igreja, eu creio que vai gostar muito, né, irmãos? Muito, graças a Deus. Vai ter muito hinos para ser apresentado. E nós vamos ter aqui um tempo bom, um tempo maravilhoso aqui na presença de Deus. É tudo para a glória dele, nada para a nossa glória. Eu sempre digo aqui, tudo que nós fizer aqui, irmãos, é para a glória do Senhor Jesus Cristo. E sendo assim, ele está presente aqui conosco, para que o nome dele seja exaltado e glorificado, e o seu povo abençoado. Então, vamos entrar aqui na mensagem. Tem algumas mensagens para nós ler nesta manhã. Eu vou ler para a igreja. E nós vamos meditar um pouco aqui sobre Josué. Eu falei na semana passada que Josué, ele tipifica o Espírito Santo. Ele foi o sucessor de Moisés. E aqui Josué, com o povo de Israel, ele estava enfrentando grandes inimigos, grandes obstáculos, nos seus primeiros anos, como um profeta do Senhor, que Deus o deu a Israel. Mas interessante, irmão, que Deus, ele nunca nos deixa. Ele, no Velho Testamento, sempre ele enviava um anjo para animar o seu profeta, o seu povo. O anjo do Senhor, no Velho Testamento, sempre estava presente com Israel, com os profetas de Israel, com os reis de Israel, animando, trazendo mensagem do céu para eles, para o povo de Israel, como também nesses últimos dias, a presença do anjo do Senhor, apareceu o profeta de Deus, estando no quarto, ali com seu filho o filho Billy Paulo já estava dormindo, e o profeta de Deus estava por ali, indo ao corredor, não sei se era o banheiro, e na volta, o anjo do Senhor apareceu para ele naquele hotel. E Billy Paulo estava dormindo com seu colega.
E o irmão Branham diz para o anjo, se Billy poderia ver ele. O anjo diz, somente o teu filho. E o profeta colocou um travesseiro no rosto de Billy Paul e perguntou ao anjo se ele poderia ver ele. E o anjo disse que sim. E quando o irmão Branham tirou o travesseiro do rosto de Billy Paul, quando ele olhou no corredor, estava o anjo do Senhor. O anjo musculoso, cabelo talvez até um pouco no ombro, de pé, olhando para ele. E Billy Paul diz que ele desapareceu como uma fumaça. E o profeta diz, este Billy é o anjo de quem eu sempre falo para vocês que eu vejo. E quase em todas as campanhas, reuniões do irmão Branham, o anjo do Senhor estava ali ao seu lado, ajudando, cooperando ali com o profeta de Deus. E aqui, quando Josué estava prestes a enfrentar uma das maiores batalhas, que foi a tomada de Jericó, a Bíblia diz aqui, nós lemos que um anjo do Senhor veio e apareceu a Josué. E Josué diz que ele viu o anjo com uma espada nua na mão. Uma espada nua significa que ele estava em trabalho, em luta, em batalha. Ninguém se batalha com a espada na bainha. E a Bíblia diz que o anjo estava com a espada nua, pronto para batalhar, para guerrear. E chegou Josué a ele e lhe disse-lhe, és tu um dos nossos ou um dos nossos inimigos? Porque Josué, ele estava meio confuso, ele estava em batalha, ele estava em aperto. E quando ele viu o anjo, ele perguntou para o anjo, és tu um dos nossos ou um dos nossos inimigos? E disse ele, não, mas venho agora com o príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os teus sapatos, os teus pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim, ele obedeceu o anjo, ele tirou as sandálias dos seus pés. E o anjo se ausentou de Josué. Então, depois que o anjo apareceu a Josué, veio com essa missão e entregou a Josué. Então Josué agora ele vai em direção a Jericó para tomar Jericó. Irmãos, Jericó era uma cidade, era uma fortaleza tremenda. Eu disse a semana passada, 3 charretes poderia correr, todas aparelhadas somente nos muros de Jericó. Por aí vocês vê a fortaleza daquele muro. Jericó tinha um povo mais preparado. Vocês vão ver no que isso vai dar. Tinha soldados preparados, armas poderosas, e era uma grande fortaleza. Josué tinha apenas um poucos soldados, fraco, frágil, fisicamente falando, sem armadura, sem armamento, que talvez não daria nem para fazer a primeira ali para aquele soldado, aqueles homens ali de Jericó. Mas eu vou passando aqui, irmão. É certo que Josué, ele ganhou a cidade de Jericó, ele venceu os seus inimigos. Quando eles tocaram a buzina e rodearam a cidade por 7 vezes, a Bíblia diz que os muros caíram e eles venceram os seus inimigos e tomaram a Jericó. Aí o profeta diz, por que eles tomaram a Jericó? Porque Israel estava certo com Deus. Quando Israel estava certo com Deus, irmãos, eles não perdiam nenhuma batalha, nenhuma guerra.
Mas quando Israel pecava contra Deus e se apostatava, então os seus inimigos chegavam e perseguiam o povo de Israel e ganhava a guerra, vencia Israel. Mas uma vez que Israel estava certo com Deus, eles nunca perderam uma guerra quando eles estavam certo com Deus. Aí irmão Brana vem e prega aquela mensagem: esteja certo com Deus. Irmão, muitas vezes quando nós perdemos para o inimigo, é porque nós saímos da presença de Deus, saímos da comunhão com Deus, nós pecamos contra Deus, nós saímos do companheirismo com Deus, e o inimigo nos pega na fronteira, e aí ele traz problema para nós. Mas quando o cristão está certo com Deus, então isso ele vence qualquer coisa aqui na terra. Qualquer problema você pode vencer quando você está certo com Deus. Então tudo dá certo para nós, tudo funciona bem e tudo vai bem na nossa vida quando nós estamos certo com Deus. Por isso que o profeta diz: esteja certo com Deus. Então aqui Josué ganha a guerra, toma Jericó. Mas nessa tomada de Jericó, Deus recomenda a Josué e seus oficiais, dizendo aqui, você sabe que aquela prostituta Raabe, que escondeu os espias, ela foi beneficiada. Interessante, irmão. Como é que Deus envia uns espias exatamente para a casa de uma prostituta? Por isso que vem o profeta e diz assim: você não entende Deus, nós não entendemos Deus, Deus não é entendido, Deus não é estudado, Deus não é compreendido, Deus é crido. E esses espias, quem guardou os espias foi essa prostituta Raabe. E quando Jericó foi tomada, nós vemos aqui no versículo 17, que diz assim: somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa. Porque quanto escondeu os mensageiros que lhe enviaram, aquilo que Jesus disse: aquele que der apenas um copo de água fria em meu nome, de modo nenhum perderá o seu galardão. Não foi o que Jesus diz? Aquele que fizer um desses pequenininho a mim, me fizeste. Então você tem a sua recompensa. A Raquel estava lavando a igreja aqui ontem, me veio na mente agora, e quando ela chegou aqui, que está lavando a igreja, mas né, limpando a igreja e tal, ela diz assim, uma brincadeira, mas ela falou uma palavra falada, eu creio, né, irmão? Diz assim: eu queria R$1.000 na minha conta. Que coisa, né? E quando ela terminou de fechar a boca aqui, já recebeu uma ligação que ela tinha ganhado R$1.000 lá É no posto? É a Rancho Alegre, né? Ela foi premiada com R$1.000. Aí eu falei: que coisa, né, rapaz? Então, talvez se ela abre a boca: eu quero um carro, eu quero ganhar aquele carro, hein, Raquel? Talvez você tinha ganhado o carro também, né? Mas ela pediu R$1.000. Eu quero R$1.000 na minha conta hoje. Aí, que uns 20 minutos ela já recebeu a ligação. Esse 1.000 foi para a conta dela. Então, irmão, a gente tem que aprender a aplicar fé e falar a palavra, porque funciona. Quando a fé não falha, funciona. Deus é assim, Deus ele é poderoso, irmão. Nós temos que confiar mais em Deus, aprender a confiar mais em Deus. Então, essa prostituta, ela recolheu os mensageiros de Deus, escondeu eles, e ela teve essa recompensa. Quando Jericó foi destruída, apenas salvou ela com a sua família. Agora vamos ver o 18, a recomendação de Deus para Josué. Tão somente guardai-vos do anátema ali,
daquela cidade de Jericó, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turbeis. Então a ordem é para que ninguém ele fala aqui, para que ninguém pegais do anátema. Significa maldição, maldito, maldição. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, e será o tesouro do Senhor. Mas no anátema eles não poderiam tocar. Tudo bem, foi a recomendação de Deus através do profeta Josué. E sabe o que aconteceu? Vamos pegar mais o 24. Porém a cidade, tudo quanto haveis nela, queimarão a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas ali, irmãos, não ficaram assim como foi recomendado pelo Senhor. Nós vemos que ali, Acã, ele pegou do anátema. Ele achou ali uma capa babilônica, bonita, cheia de ouro e uma cunha, e escondidozinho ali, ele foi lá e pegou a capa, pegou a cunha, colocou na sua bagagem e trouxe para o arraial de Israel e escondeu. Então ali trouxe todo o problema para Israel e para todos os soldados de Israel. E ali Israel teve um preço, os soldados de Israel teve um preço caro por aquilo. Eles tiveram muito êxito, muita vitória ao tomar Jericó. Mas a tomada de Jericó não era a última batalha para Israel e Josué. Ele tinha mais inimigo para vencer, tinha mais cidade para tomar, mais inimigo à frente. Mas quando eles venceram Jericó, eles estavam bem com Deus. Mas depois que Acã pegou aquela capa babilônica e aquela cunha de ouro e trouxe para o arraial de Israel, então ele trouxe o opróbrio para Israel. Misericórdia, Deus tem misericórdia em nossas vidas, irmãos. Nós devemos ser um cristão verdadeiro, uma vez que o sangue de Cristo nos limpou. Você quer ver a sua casa bem, a sua família bem? Não pega do anátema. Não traz o opróbrio para dentro da sua casa, porque a coisa vai bagunçar. Pode haver até morte. Ser crente é bom, ser crente é maravilhoso, mas nós temos uma responsabilidade, nós temos um compromisso com Deus. Enquanto o mundo não tem. Pastor, mas por que o mundo faz isso, aquilo, outro, e parece que passa batido, nada acontece com eles, eles não têm compromisso com Deus, eles estão estão guardados aí para o juízo vindouro do trono branco. É lá que vai manifestar suas obras más, é lá diante do trono branco. Mas a noiva de Cristo será purgada agora. Está enfrentando o julgamento da palavra, a vara do julgamento. Agora pela palavra. Por isso que às vezes você olha assim, mas meu Deus, por que tanto isso, Senhor? Eu vou à igreja e Deus fala comigo, Deus me anima muitas vezes, mas tem hora que Deus me corrige também, e essa coisa toda, será que precisa tudo isso, irmão? Porque nós estamos agora diante da vara do julgamento de Deus, que é a palavra. Isso é tremendo, isso aqui. E nós, como pregadores, segundo está escrito na palavra de Deus, Deus nos colocou, nos responsabilizou para pregar e ensinar a igreja. Se ele não fizer isso, então Deus tira ele e coloca outro
Mas nós estamos diante do julgamento, por isso que a noiva não vai ser julgada, ela vai subjulgada, porque o julgamento da noiva é agora pela palavra. A vara do julgamento é a palavra de Deus, nós temos que entender isso. Isso também vem para mim, isso me fere também, isso corta-me. O pastor não prega somente para a igreja, prega para ele também. Vai à igreja e volta para ele. Essa vara, inclusive para ele, que ele hão de prestar conta além da alma dele e das pessoas que ele ensinou e Deus colocou diante dele para ensinar. Paulo diz que nós, os pregadores, hão de dar conta a Deus das almas. Por isso que esse púlpito não pode ser facilitado, frouxado, porque aqui se torna a vara do julgamento, um tribunal de julgamento. Por isso que o sistema religioso vai encarar o juiz do trono branco, porque eles estão rejeitando a vara do julgamento, a mensagem da hora, a palavra de Deus. Eles falam, essa mensagem é muito rígida. Eles não querem estar diante dessa mensagem. Eles querem coisas mais diferentes. Por isso que o sistema religioso vai encarar o julgamento, porque tem rejeitado a mensagem, a vara do julgamento de Deus. Por que que a noiva sobe julgada? Por que que a noiva não vai passar pelo julgamento? Porque ela já foi julgada pela palavra, está sendo julgada pela palavra. Sua vida está comparada centímetro mais centímetro na palavra de Deus, alinhada com a palavra de Deus. Então ela sobe julgada, e ela vai voltar com Cristo no trono branco para julgar as nações. Por que que ela vai julgar as nações? Isso mostra que ela já foi julgada pela palavra, porque se ela tivesse que encarar o julgamento do trono branco, ela não ia julgar o mundo com Cristo. A palavra de Deus diz, não sabeis-vos que os santos hão de julgar o mundo? Como é que os santos hão de julgar o mundo, se eles têm que ser julgados, estar diante do trono branco? Por isso que eles não vão estar diante do trono branco a noiva. Ela sobe julgada pela palavra, porque ela não rejeitou o julgamento da palavra, o ensinamento da palavra. Por isso, irmão, não vai você, não vai eu, nós se achar ruim, né? E ficar nervoso e agitado quando somos julgados pela palavra. É para o meu bem, é para o bem de vocês. Todos nós, os pastores, todos os pregadores, junto com a igreja, está sendo julgado com essa vara de julgamento que é a palavra de Deus. Acã foi lá e pegou do anátema, trouxe aquela capa babilônia, trouxe aquela cunha de ouro e enterrou. Então o pecado estava escondido ali no arraial de Israel, dentro do povo de Israel, estava escondido ali, e os problemas começaram a vir, os problemas começaram a assolar Israel, os soldados israelenses, coisa séria, irmãos, enfraqueceu Israel, enfraqueceu os soldados de Israel, aquele pecado de Acã. Tem alguma coisa na nossa casa que nós temos que tirar. Alguma revista, essa coisa de celular, vocês já sabem o que quer dizer, esses filmes, esses vídeos, que vocês sabem, não vou nem dizer que vocês já sabem o que quero dizer. Tira isso da sua mente, do seu dia a dia, porque isso está trazendo maldição para você, para os seus filhos. Isso vai trazer um grande transtorno para a sua família, para a sua vida, porque é um anátema que está ali, é um opróbio que está ali, na sua casa, e o diabo ele tem direito de ficar ali, até nós tirar aquilo de nossos lares, ele tem o direito, o profeta chega a dizer, ele tem o direito. Então o diabo estava com o direito de ficar no arraial de Israel, por causa do pecado de Acã. Vamos mais aqui, irmãos. Vamos rompendo mais. O tempo vai se dar. Nem que demora um pouquinho, mas vocês aguentam um pouco aí. Então, somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema. Portanto, dela e assim façais maldito.
Não, melhor, tomando dela, assim o façais maldito, o arraial de Israel e os turbeis. Porém, toda a prata e o ouro, e os vasos de metal, de ferro, são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Muito bem. Agora vamos ver aqui. Vamos para o 24, versículo 24. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimarão ao fogo. Tão somente a prata e o ouro, e os vasos de metal, de ferro, deram para o tesouro da casa do Senhor. Torna a repetir no 24 aqui. Agora vamos aqui para o capítulo 7 de Josué, vocês estão me acompanhando, e o versículo 1, é bom acompanhar, irmãos. Então vamos aqui. Aqui que foi a derrota de Israel. Eles foram derrotados aqui. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Camim, filho de filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Os justos sofrendo por causa dos injustos. Vamos agora para o 4, versículo 4. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Aí é que acontece. Aí eles vão tomar a cidade de Ai. Eles foi bem sucedido em Jericó, tomar a cidade de Jericó, mas aí agora eles tinham que tomar a cidade de Ai. Mas o pecado já estava dentro de Israel, o opróbrio já estava dentro de Israel. Esse é que é o problema, irmão. Isso enfraquece o crente quando estamos em pecado. Algo que não foi acertado, algo que não foi confessado, que está enterrado debaixo dos panos, isso aí traz o opróbrio para dentro da nossa casa e nossa família. Até dentro da igreja, lógico. É algo muito sério. E aqui no versículo 4, ele sai para tomar a cidade de Ais com 3.000 soldados. Não, a cidade de Ais é uma cidade pequena, o povo despreparado, Josué pensou assim, e os soldados de Israel. Então nós tomaremos a cidade de Ais com a maior facilidade. Porque é um povo despreparado, é uma cidade pequena. Ela não é como Jericó. Que coisa, né, irmãos? Mas o pecado estava dentro de Israel. O opróbrio estava lá dentro. E assim subiram lá o povo e alguns 3.000 homens. Talvez ele diz, não vou mandar mais soldado não. 3.000 homens é o suficiente. Os quais fugiram diante dos homens de Ai. Imagina só que coisa, irmão. Fugiram diante dos homens de Ai. Mas o que que houve? Por que que eles tiveram que fugir? O que aconteceu, o que está acontecendo, estava na mente de Josué e dos soldados. Nos surpreendeu, os soldados de Ai, nos surpreendeu. Nós pensávamos uma coisa e agora é outra. O que está acontecendo? E os homens de Ai feriram deles alguns 36. Irmãos, só aqui morreu 36 soldados de Israel. $36.000 soldados morreu por causa do pecado de Acã. 36.000 soldados. Foi uma grande derrota para Israel. Inesperável. Ele não esperava isso não. Ganhar a cidade com facilidade, mas aí ele perde 36 mil soldados, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, né? E feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu, ficou um povo mole para lutar, se entregou para os soldados de Ai, e se tornou como água, moles.
ficou paralisado, anestesiado, e morreu 36 soldados, por causa do pecado de um só homem. Por isso tem coisa que nós temos que fazer uma varredura na nossa casa, na nossa vida, e ver o que está errado na nossa casa, o que nós tem trazido para a nossa casa, o que nós estamos vendo através da internet, do celular, o tipo de conversa que nós estamos conversando, as ligações que nós fazemos um para o outro, se nós estamos beneficiando o irmão que está do outro lado da linha ou não, ou está fazendo, pecar contra Deus, intrigar, fuxicar, resenhar, colocar um contra o outro. Isso traz maldição. Isso aqui deve chamar a atenção de vocês, irmãos, de todos nós. É algo muito sério. A Bíblia diz que o que mais Deus odeia é a contenda entre os irmãos. Vocês vêem nos vídeos da internet, é o que bem tem isso aí naqueles videozinhos, né? Muitos pastores, né? Denominacional, eles falam a verdade, tá certo, né? Todo lugar tem um pouco de verdade. E a Bíblia diz que é o que mais Deus odeia. Salomão diz que é a intriga entre os irmãos. Isso é coisa séria, isso traz o opróbrio para dentro da sua casa, do seu lar. Traz maldição. E você não consegue decolar na vida, ter vitória na vida, todo o tempo em fraqueza. É porque nós temos algumas coisas que não estão certas na nossa vida. Fazer uma varredura na nossa vida. Então eles perdem a batalha aqui. Agora vamos para o versículo 8, adiantando aqui. Eles perderam a batalha. Josué ficou sem saber por que eles perderam. E perderam 36 soldados. Numa cidade insignificativa. Um povo fraco, despreparado, matou 36 soldados israelenses. Agora vamos ao versículo 8. Ah, Senhor, que direis, pois, isto? Josué. Ah, Senhor, que direi, pois, Israel? Israel virou as costas diante dos seus inimigos, entregou de mão beijada os seus inimigos. Quer dizer, o que aconteceu, Senhor? Por que isso? Não era esperado. Pensava de ganhar a cidade de primeira. E agora perdemos 36 soldados. E ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desagarrarão os nossos nomes da terra. Então que fará ao teu grande nome? Quer dizer, humilhou o nome do Senhor, humilhou Israel, perdemos a batalha. E o que os nossos inimigos irão dizer? Vão gloriar sobre nós. O que está acontecendo? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, pois que ele fala aqui, então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado? Assim sobre o teu rosto? Israel pecou. Quando Deus diz assim para Josué, Israel pecou, Josué levou um susto, irmão. Israel pecou? Sim. Israel está em pecado. Josué não esperava aquilo. E até transgrediram o meu concerto que ele tinha ordenado. E até tomaram do anátema, daquilo que era maldição. E também furtaram, também mentiram. Tudo isso, irmão. Roubo, mentira. Isso traz o opróbrio para dentro dos nossos lares. E o diabo fica ali porque ele tem direito de ficar. Até que aquilo seja tirado, acertado daquilo. Acertado, confessado,
Então o diabo agora tem direito de sair. Você lembra quando aquela professora da escola dominical foi até o profeta para receber oração, e ele orou, e quando ele estava orando para ela, ele teve uma visão. Ela viu ela dentro de um carro com o homem, ela era casada e seu esposo estava no exterior. E quando ele viu aquela visão, imediatamente Deus mostrou também uma visão sobre o marido dela que estava na mesma condição, lá no exterior. E o profeta conversou com ela e ela confessou. E ela estava vivendo uma vida turbada, nervosa, agitada, cheia de ansiedade e com tanta pressão. Por isso que ela foi até o profeta, para o profeta orar por ela, para que Deus libertasse a ela, curasse a ela. E o profeta pediu para que ela se encontrasse, ligasse para o seu esposo, que estava na mesma condição, e marcasse um ponto na estrada, em algum lugar, para se encontrar e acertar. E isso ela fez. E depois que eles fizeram um acerto, ela voltou e recebeu a oração do irmão Brano, e ela foi liberta. O opróbrio estava sobre os dois, na sua casa. Deus tem misericórdia de nossas vidas, Senhor. Deus tenha piedade de nossas vidas, e que podemos acertar tudo na vida antes que a morte chegue a nós, antes que seja tarde demais, e para que esse opróbrio saia da nossa casa, do nosso lar, tem que haver um pente fino, um acerto na nossa vida, algo que está encoberto, algo que está enterrado e precisa desenterrar para que esse opróbrio saia da nossa casa, e a bênção de Deus entra para nós e toda a nossa família. Isso é sério, irmão. É algo muito sério. A gente treme as pernas porque é verdade. Isso aqui está aqui. Um exemplo. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Perderam a batalha, viraram as costas diante dos seus inimigos. Porquanto estão amaldiçoados. Por causa do pecado de Acã, né, irmão? Não serei mais convosco, não serei mais convosco, se não desagarrar o anátema no meio de vós, diz Deus. Deus afastou, a presença de Deus fugiu de Israel. Agora vem um conselho aqui, ó, no verso 13, Deus dizendo para Josué e seu povo: levanta-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de ti, pecado há no meio de ti, anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos, não podereis suster-te, até que tire o anátema no meio de vós, até que tire o pecado do meio de vós. Eu sei que eu não estou falando somente aqui, mas igrejas e famílias que estão conosco através da transmissão, irmão. Nunca queira sair da presença de Deus. Mantenha a sua vida consagrada diante de Deus. Vamos evitar problema para nós, né? Aí Deus pede o povo para santificar. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar chegará homem por homem. Tinha que passar agora um pente fino para ver onde o pecado estava, quem tinha pegado do anátema. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo? Misericórdia. Ele tudo quanto tinha, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel.
No Velho Testamento era assim, né, irmão? Às vezes hoje nós achamos pesado, né? A mensagem que pregamos, a mensagem do profeta, é muito rígida, pois é. Mas há misericórdia aqui, irmão. Nós estamos vendo o tempo da graça, da misericórdia. Mas aqui no Velho Testamento a coisa era séria. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi formada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraitas, e fazendo chegar a família dos Zeraitas, homens por homem, foi tomado, ele fala aqui, Zadim, eu creio que é assim. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem foi tomado. Agora é um pente fino, vai passar um por um. Acã, filho de Camim, filho de Zadim, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te, ele fala aqui, filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faz confissão perante ele. Ele chegou bem exatamente onde estava o problema, ele chegou bem no lugar certo, e declara-me agora o que fizeste, não ocultem, não tem jeito de se esconder, né, irmãos? A luz mostra tudo, o Espírito Santo mostra tudo. E respondeu Acã, Josué, e disse, verdadeiramente eu pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim, 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 tomei da capa, peguei a cunha, trouxe na bagagem, enterrei. Ele confessou o seu pecado. Aqui estava a solução para Israel, para os soldados de Israel. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, Acã dizendo, 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Ele confessou todo o seu pecado, todo o seu erro, aquilo que trouxe saúde para Israel, aquilo que tirou o opróbrio dentro do arraial de Israel. Então Josué enviou o mensageiro, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, a prata debaixo dela, e tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel, com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e os seus filhos, meu Deus do céu, não é, irmãos? E as suas filhas, e os seus bois, e seus jumentos, e as suas ovelhas, e as suas tendas, e tudo quanto tinha, levaram no vale de Acom. E disse Josué, por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti nesse dia. E todo Israel o apredejou com pedra, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. Meu Deus do céu. E ali morreu Acã e toda a sua família, irmão, por causa do pecado, do opróbrio que ele trouxe para dentro de Israel. E levantaram sobre ele um grande montão de pedra até o dia de hoje. Assim o Senhor se tomou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar Vale de Acom até o dia de hoje. E o pecado foi extirpado, tirado do meio da congregação de Israel. Só um pouquinho aqui, nós vamos parar por causa do horário. As irmãs vão fazer almoço, irmão.
Mensagem deixando escapar a pressão. O profeta diz: agora, no Velho Testamento, Deus vende alguns desses problemas que foram cometidos acidentalmente. Problemas que foram cometidos acidentalmente. Por não querer, um pecado que não foi calculado. Então Josué criou no Velho Testamento uma cidade de refúgio. E colocou ali no portão um guarda. E quando uma pessoa pecava acidentalmente, então seus inimigos iam para matar, e eles corriam em direção à cidade de refúgio, e ele contava o seu caso ao guarda. Então, quando era um pecado acidentalmente, matou acidentalmente, então o guarda colocava ele para dentro do portão da cidade, e os inimigos não poderiam pegar ele. Não foi um pecado premeditado, mas esse de Acã foi. Porque Deus o avisou: não pegais do anátema, não tomai do anátema. E ele sabia disso e ele o pegou, ele o trouxe em sua bagagem e escondeu. Pecado escondido, não confessado. Então o opróbrio fica naquela família, naquela casa, fica na vida da gente. Deus tem misericórdia de mim e de cada um de nós, irmãos. Então veja aqui. Assim se você foi inocente e não culpado, Deus preparou um caminho para você. Agora, se o homem matava um homem simplesmente, deliberadamente, premeditado, ele estava perdido. Ele não poderia vir a este lugar, porque ele premeditou. Eu falei esses dias, tem pessoas que saem da igreja, vai para o mundo, falam: eu vou pecar 1 ano, 2 anos, 3 anos, vou ficar no mundo e tal, depois de algum tempo eu volto, converso com o pastor, reconcilio, eles me recebem lá e eu fico lá. Esse é pecado premeditado. A pessoa está no mundo pecando e gostando de pecar, conhecendo a verdade. É porque o tempo não dá, irmão, mas nós tinha outra escritura para ler ali. Mas se ele o cometesse acidentalmente, ele não pretendesse fazer aquilo, então havia uma cidade de refúgio. Uma era em Ramote Gileade, eu creio que é assim. 4 lugares, eu acho, ele fala aqui. Josué estabeleceu essa cidade de refúgio. Agora as pessoas podiam vir para essa cidade de refúgio se acidentalmente ele fez alguma coisa errada, que ele não pretendia. Ele podia vir para essa cidade de refúgio e ir para o portão, e o porteiro lhe perguntava por que ele estava vindo, qual era a sua ideia de vir. Então seu caso era definido. E quando o seu caso era pleiteado no portão, e o homem era encontrado inocente, ele o tinha feito ele diz assim, inocente, ele tinha feito não intencionalmente, então o homem era levado para a cidade como um lugar de refúgio. Então o inimigo não poderia pegá-lo. Se ele houvesse agido errado, e entrasse na cidade de refúgio, então, ainda que ele estivesse fazendo um altar de chifre, seu inimigo tinha o privilégio e direito de tirá-lo do altar e matá-lo. Sim, Senhor, porque ele era culpado, premeditou e ele tinha que ser punido. Portanto, irmão, nós nunca devemos, irmãos, fazer calcular o nosso pecado, premeditar o nosso pecado, o nosso erro, seja lá qual for, que você sabe que é errado, que não é correto, não faça isso. Não faça isso. Se algo vai prejudicar o seu irmão, se algo vai prejudicar você, se algo vai prejudicar o pastor, o ministério, famílias, não faça isso. Isso é algo premeditado, e isso vai custar um preço. Agora havia algo que combinava com isso. Claro que aquele homem ficava nervoso, porque ele era culpado. Talvez uma dúzia de homens atrás de você.
em algum lugar, cada pedra, cada monte, cada arbusto, o inimigo, alguém estava pronto para atacá-lo. Ele estava nervoso. E então, quando ele uma vez encontrava na cidade, ele podia deixar escapar a pressão. Ele entrava ali. Ele estava salvo. Ele estava bem, pois ali havia um lugar provido por ele, um caminho provido por Deus, para que aquele homem inocente não fosse executado, mas pudesse ser isento da execução, porque eles fizeram acidentalmente. Então, haveria graça para ele, somente esse parágrafo. Agora, se ele não pretendia fazê-lo, se ele pretendesse fazê-lo, bem, ele tinha que arcar com as circunstâncias. Porém, não havia nenhuma chance para ele, se ele o fizesse intencionalmente. E existe duas classes de pessoas hoje, permite-me dizer isto, existem homens e mulheres no mundo hoje, irmão, que realmente não querem fazer estas coisas que estão fazendo. E existem homens e mulheres no mundo hoje que não querem pecar. Eu sinto muito por eles não querem fazer nada errado, mas o fazem, eles são dirigidos para fazê-lo. Agora, há um lugar para aquelas pessoas que não querem fazer o certo. Há um lugar para deixar escapar aquela pressão, e isto é verdade. Porém, há alguns que não se importa, peca voluntariamente. Deus nos ajude, irmãos. Deus tem misericórdia de nossas vidas. Vamos parar por aqui, né, irmãos? E eu ia ler com a igreja, ainda essa escritura, não dá tempo não, irmãos. Combinando com o assunto, com a mesma linha das escrituras e da mensagem do profeta que nós lemos. Em Hebreus capítulo 10 e o versículo 19. Eu vou só ler, não vou comentar nada, é 20 minutos, aguenta aí, porque é bom para vocês, é bom para nós. Se estiver com pressa, não é uma coisa muito boa não. Você não está muito interessado nisso aqui. Isso é muito bom isso aqui. É uma oportunidade que Deus está nos dando. Não vou comentar nada, só vou ler para dar tempo aqui, né? É 6 minutos, vamos terminar 10h30. É a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Tenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E considerando-nos uns aos outros, para que nós estimulamos ao amor e às boas obras, não deixando a mútua congregação, como é costume de alguns, antes demonstrando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos, olha aqui, voltou lá atrás, o que o profeta diz, o pecado já canta aqui, ó. Porque se pecarmos voluntariamente, conscientemente, voluntariamente, né? Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não há mais sacrifício pelos pecados. Isso aqui a gente treme as carnes da gente. É algo sério. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os inimigos, os adversários.
quebrando alguém a lei de Moisés, morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. O Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que diz: minha vingança e eu darei a recompensa, diz o Senhor. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Foi a recomendação do apóstolo Paulo, combinando com a mensagem do profeta e o texto bíblico que nós lemos. Mas há um sangue, né, irmão? A graça, a misericórdia aqui no Novo Testamento, quando uma vez nós pecamos inconscientemente, que não foi um pecado premeditado, calculado, a graça e a misericórdia. Vamos falar com Deus, irmãos, neste momento. Senhor, nosso Pai e nosso Deus eterno, nós aqui com temor e tremor, Senhor, nós encaramos este lugar, que é um trono de julgamento, é a vara de julgamento, é a Tua palavra. E eu não tenho condição, Senhor, de estar aqui na frente. Nenhum de nós temos condição de vir nem mesmo à Tua casa, nem de fazer uma oração, nem mesmo de olhar para cima como aquele publicano. Mas eu creio que o Senhor nos chamou, nos escolheu, nos predestinou para a vida eterna. A graça do Senhor nos alcançou, favor que nós não merecíamos, mas a graça nos alcançou e aqui estamos, fazendo tudo o que sabemos fazer para servir o Senhor, esforçando como imortal, como diz o profeta, para te servir, Senhor. Ajude-nos, Pai. Olhe para nós através do sangue, vem, Senhor, e olhe para nós através do sangue, através do vermelho. Dependemos da Tua graça, das Tuas misericórdias, Pai. Não deixa nós pecar contra Ti. Davi diz: escondi a Tua palavra no meu coração para mim não pecar contra Ti. O pecado traz consequência na nossa vida. Limpa nós, Pai, nessa noite, nesta manhã mais uma vez. Eu invoco o sangue do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. E eu apresento o culto de vigília às 19h30, onde estaremos reunidos aqui para esse poderoso culto de louvor, adoração, oração e pregação da palavra do Senhor, ó Pai. Que o Senhor nos dê um ano abençoado 2024, que podemos passar este ano 2023 para 2024, orando aqui, Pai, consagrando a nossa vida em Tua presença, Pai amado. Os últimos momentos do ano 2023, para nós é um privilégio estar aqui. Vamos selar as nossas vidas aqui, selar este ano 2023 dentro da Tua casa, Pai. Orando, Senhor, recebendo a palavra, Te adorando, junto com os nossos irmãos, ó Deus. Porque ninguém sabe, Senhor Jesus, se neste ano 2024 o Senhor vai vir, vai arrebatar a igreja ou vai recolher alguns de nós, Pai. Então nós pedimos que o Senhor nos dê um ano abençoado para nós e toda a nossa família, com muitas bênçãos celestial, muitas bênçãos do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, Senhor Jesus. Abençoe a todos, Senhor, neste dia, ó Pai. Nós reentregamos nossas vidas nas mãos do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Agora, irmão, despeça quem está ao seu lado, dizendo: Deus continue te abençoando.
até a noite, às 19h30 em ponto, irmão. Não chega mais tarde, não, você vai chegar atrasado. O culto vai ser normal, não é 8 horas, não. Você chegar às 8 horas, já passou quase o período de louvor. Às 19h30, 7h30 em ponto. Chega até mais cedo para dizimar o seu tempinho para Deus, porque merece. Ele merece, graças a Deus. Bom dia com Jesus. Eu preciso pensar mais em Deus, mas em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar. Crede assim dessa maneira, no céu não pode entrar. Meu altar são as pedras que desmoronaram, os meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus, esqueci de pensar mais em Deus.